Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. Agora diretamente dos estúdios Fundamentos, um estúdio lindo, todo tecnológico, para levar mais qualidade para o seu podcast. Hoje eu vou falar de um tema que eu queria muito falar há muito tempo, que a gente não tem lá. Se for pesquisar todos os episódios, você não vai encontrar, mas eu falo isso muito no portal e muito no Instagram. Hoje a gente está com um convidado aqui do Clima Info, Sigel, para falar de mudanças climáticas, certo? Bom, obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui. Estou à disposição. Muito obrigada também pela sua participação. Como eu falei, é um tema que é muito importante, muito relevante, e você está aqui para dar uma aula para a gente sobre mudanças climáticas. Fica tranquilo, a casa é sua. Eu sempre peço para o convidado se apresentar, contar a sua história e a sua história de sustentabilidade, como a sustentabilidade entrou na sua vida. Então você fica à vontade para falar, e no meio de tudo isso eu vou fazendo algumas perguntas já encaminhando para o nosso tema, tá bom? Bom, eu sou Shigeo Watanabe Jr., Eu normalmente me apresento como sendo um físico não praticante. Eu me formei em física no século passado, mas praticamente desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com essa ideia de meio ambiente, energia e esse tipo de coisa durante uns 10 anos. Aí eu saí, eu dei uma volta profissional complicada pra caramba, eu fui trabalhar com computação, saúde, um monte de coisa, e uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu voltei a trabalhar com temas de mudança climática. Era uma época que estava todo mundo fazendo projetos de créditos de carbono e ganhando dinheiro, e eu decidi ver, vamos ver o que acontece. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu parei de trabalhar com iniciativa privada, basicamente. Estou trabalhando agora no Clima Info, mas sempre com organizações da sociedade civil, em volta desse tema de mudança climática, energia, meio ambiente. Muito bom. Então, você realmente é a pessoa para falar de mudanças climáticas com a gente. Bom, eu vou começar de um ponto de partida, que tem uma frase que eu gosto muito, é que todo mundo tem muito mais chance de ser um refugiado climático do que ganhar na loteria. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, não. Não? Tem muito mais chance de ganhar, né? Sério? Não, estou brincando. Não. A ideia do refugiado climático é assim: se você morasse numa ilha do Pacífico, aquelas pequenininhas ilhas paradisíacas que tem um monte de gente dançando e tal, um dos efeitos, e eu vou explicar melhor, mas um dos efeitos da mudança climática é que o nível do mar vai subir. E já tem ilha desaparecendo, já tem atol e ilhas lá no Pacífico que estão desaparecendo, e alguns daqueles países têm a perspectiva efetivamente de virar 100% refugiado climático, porque o país vai desaparecer. Né? Então, se tudo der errado, dá tempo ainda de consertar um pouco. Ai, nossa, isso já me deixa muito aliviada. Mas o que a gente está falando de mudança climática? É assim, nos últimos 1 milhão de anos, mais ou menos, o clima do planeta ficou razoavelmente estável. Razoavelmente estável significa a temperatura média foi mais ou menos constante, teve glaciação, esquentou, mas variou pouco. E com isso, o nível do mar ficou estável. E tudo que a gente chama de clima hoje, que depois a gente traduz isso para tempo, no curto prazo, clima a gente chama de clima uma coisa, o que acontece com o tempo durante períodos grandes, de 10 anos, 20 anos, 100 anos. E o que a gente viu aqui no último milhão, ele ficou razoavelmente estável. Isso foi fundamental para essa espéciezinha chamada humana poder se desenvolver e se espalhar pelo mundo inteiro. Tá? Se você tem um clima que fica variando muito, agudamente, as espécies têm que se adaptar e dificilmente alguma espécie consegue colonizar o mundo inteiro. As baratas, talvez.
Mas a gente não teria muita chance. Mas é exatamente porque ficou estável que a humanidade pôde florescer. Bom, É um ponto. o que aconteceu de um tempo para cá? Até 1800, mais ou menos, a vida média do ser humano era de 40, 50 anos de idade. Andava-se a cavalo, quem tinha dinheiro, senão andava-se a pé. Você tinha uma agricultura que era basicamente familiar. Quer dizer, você não conseguia, uma pessoa, ou uma família, ou seja lá o que for, não conseguia pegar uma propriedade muito grande e cuidar dela. Ela cuida de pequenos pedaços de terra. E não tinha indústria. O que acontece com 1800, mais ou menos, para cá, é que começou a se fazer primeiro roupas com teares um pouco mais mecanizados, e descobriu-se se usar vapor. Dá para fazer muita coisa. Se eu conseguir fazer vapor, eu consigo tingir, mexer máquina e tal. Para fazer vapor, eu preciso de alguma fonte de energia, eu preciso queimar alguma coisa. No começo pegavam lenha, porque sempre se queimou lenha. Aí viu que não era tão eficiente e começaram a queimar carvão. Bom, qual que é a diferença entre carvão e lenha? Lenha vem de uma árvore que eu corto, derrubo, pico ela, faço lenha, queimo. Nessa queima sai o dióxido de carbono. A gente vai falar bastante nele, mas enfim, sai. É o produto da reação de oxigênio com o carbono da árvore que dá o tal do dióxido de carbono. Só que esse dióxido de carbono, alguma hora vai ser absorvido pela árvore seguinte para poder crescer. Então você tem um ciclo quase fechado. Se eu queimo uma árvore, sai o tal dióxido de carbono, ela vai ser absorvida de novo na fotossíntese das plantas e volta para o sistema. Carvão não. Carvão é um bicho que está enterrado há centenas de milhões de anos. Aquilo era uma floresta há muito tempo atrás, que apodreceu e virou carvão. Então, nessa hora, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando alguma coisa que está enterrada há muitos milhões de anos, queimando, fazendo dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono não vai voltar lá para a Terra. Ou vai virar centenas de milhões de anos para ele voltar para a Terra de novo. Então, ele fica acumulado na atmosfera. Então, toda mudança de lenha para carvão e depois para petróleo, o que a gente está fazendo é pegando o carbono que está enterrado há muito, muito tempo lá na Terra e jogando para a atmosfera. Bom, dióxido de carbono tem e mais alguns outros gases lá, mas principalmente ele tem uma coisa chata, que é assim. O Sol bate na Terra. Quando ele bate na Terra, ele esquenta a superfície da Terra. Isso é fácil. Basta quem ir para a praia meio-dia, no meio do verão, vai perceber que a areia está um pouquinho mais quente do que durante a noite. Exatamente. Esse é o Sol. Ele esquenta basicamente a superfície da Terra, que esquenta a atmosfera toda. E esse dióxido de carbono tem uma propriedade horrorosa, que é ele absorve esse calor que sai da superfície da Terra. Antes de a gente fazer essa coisa, tinha um equilíbrio perfeito. O que acontece? Sol bate, esquenta a atmosfera e boa parte desse calor volta para o espaço, na forma de calor. Se eu coloco esse tal de CO2 e começo a aumentar ele, esse dióxido de carbono, começa a aumentar a concentração dele, eu acabo aprisionando esse calor. É um efeito parecido com cobertor. Cobertor não esquenta, né? Quando você entra na cama de noite, está super frio. O que o cobertor faz é não deixar o calor do teu corpo escapar. É isso que o dióxido de carbono faz na atmosfera. Ele impede que o calor que está na atmosfera volte para o espaço. Então, vai ficando cada vez mais quentinho. É como se a gente estivesse colocando cada vez mais cobertor em cima da gente. Então, isso aumenta a temperatura da atmosfera. O sistema climático todo, da Terra, ele depende brutalmente da diferença de temperatura no Equador e do Polo. Se eu começo a mexer nessa temperatura, nessa diferença de temperatura, eu começo a mexer com a circulação do ar em volta. Mexer circulação de ar é uma droga, porque é vento.
Só que com isso eu faço mais nuvens, ou eu faço menos nuvens, eu faço mais chuva, menos chuva. Eu começo a bagunçar todo esse sistema que ficou estável nos últimos milhões de anos, no último milhão de anos, mais ou menos, né? Então, o que a gente está fazendo? E a gente acelerou muito essa queima de combustíveis fósseis que a gente chama, tipo carvão, gasolina, diesel, todo esse treco, que estava enterrado e que a gente está jogando esse dióxido de carbono para a atmosfera, aumentando o nosso cobertorzinho. E isso, no mundo inteiro, tem um efeito de bagunçar o clima. E bagunçar o clima significa... Teve uma chuva brutal no Rio Grande do Sul no ano passado. Sim. Tá? Ela aconteceu várias vezes ao longo da história. Mas tinha chovido pacas um ano antes. Então, o efeito de chuvas fortes está aumentando a frequência, ou está diminuindo o tempo entre uma chuva forte e a próxima. Se antes demorava um século para ter uma inundação horrorosa, agora demora 5 anos. Outro efeito, você tem furacões, que a gente está livre deles, mas costuma bater lá no Cuba, mas Estados mundo Unidos. não, né? O que está acontecendo é que esses furacões eles estão ficando mais fortes mais rapidamente. O rapidamente é importante, porque se eu sei que um furacão vai bater aqui na minha casa e eu tenho uma semana, pô, eu vou falar com meu tio, com minha tia, eu vou arrumar um lugar para ficar na hora que o furacão bater. Tem um monte de coisa que eu posso preparar. Se eu fico sabendo disso daí um dia antes, eu tenho que correr. Uhum. Então, o que a mudança do clima está fazendo? Ele está bagunçando a maneira como essas chuvas secas, essas coisas vão acontecer. Tá? A gente tem agora ondas de calor, que é outro nome que aparece. É tipo ficar em São Paulo, bater em 40 graus durante 4, 5 dias seguidos. Legal, se você é uma pessoa que tem bastante grana, tem um ar-condicionado no teu quarto, tem ar-condicionado no teu escritório, tá bom, tua conta de luz vai ficar mais alta. E quem não tem? Né? Você vai fazer o quê? Abrir a porta da geladeira e ficar na frente da geladeira para poder se esfriar? E ainda vai gastar conta de luz. Então, essas são as coisas que estão começando a acontecer. Isso estava previsto para acontecer e está acelerando. Está ficando cada vez pior. Está acontecendo mais rápido do que era para acontecer. E aí, uma dúvida. Você falou no começo que o mundo ele tinha uma temperatura neutra, né, estável. Hoje, então, ele não tem mais. Está subindo, né? Está então, subindo sem parar. A gente usa como referência uma coisa horrorosa que cientistas definem como a temperatura média do período antes das indústrias. Então, tem pesquisa, eles sabem mais ou menos qual era a temperatura antes da gente começar a queimar carvão, e subiu 1,5 grau. 1,5 grau parece pouco, né? É a diferença entre uma febre de 38 e uma febre de 40 graus. Isso todo mundo sabe qual que é a diferença. Sim. Né? Então, esse 1,5 grau é muito sério. E a gente parece que já bateu nesse 1,5 grau e a temperatura vai continuar subindo. Esse maldito dióxido de carbono tem mais uma propriedade, é que, uma vez que ele está na atmosfera, os ciclos naturais vão fazer com que ele desapareça daqui a 100 ou 200 anos. Então, a gente está, para dizer agora a palavra que economista adora, a gente está contratando a mudança climática pelo próximo século. Né? Então, todos esses efeitos vão estar aí, vão fazer parte da vida. E essa ideia do refugiado climático, fora o pessoal das ilhas lá do Pacífico, tem lugares que vão ficar muito mais difícil de se viver. Né? Tem gente ao longo do cinturão, pouco abaixo do deserto do Saara, na África. O deserto do Saara já não tem ninguém. Né? Um pouco abaixo tem muita gente. E lá as temperaturas vão subir brutalmente. E vai ter gente que fala assim, pô, eu não posso viver aqui, eu vou ter que sair daqui e vai procurar algum lugar. Esses são os refugiados climáticos. Sim. Né? E aí, como que vocês, como estudiosos, cientistas, conseguem, não vou falar prever, mas como que pode ser o futuro se isso não parar? O que vai acontecer, assim? Né? Porque parece
às vezes, as perspectivas parecem realmente de fim de mundo. Fim de mundo no sentido de que as pessoas vão se degladiar e se matarem para conseguir as coisas. Mas, por outro lado, a gente também lembra que o mundo não vai acabar, né? Porque o mundo tá aí há muito tempo, mas as pessoas sim. Então, como que é essa... O que a gente tem que esperar daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, 100 anos? Então, isso vai depender muito, e a gente pode falar disso mais daqui a pouco, do que os países vão fazer em relação a isso, o que a humanidade vai fazer em relação a esse desafio. Uhum. Mas, primeiro, a gente não vai acabar com o mundo, porque a Terra existe há 4 bilhões de anos, e a gente está aqui há 1 milhão, mais ou menos. Então, existem mais ou menos 7 bilhões de pessoas hoje, talvez chegue a 10 bilhões daqui a 10, 15 anos. Então, a gente não vai conseguir matar todo mundo, né? Mas a gente vai se encher o saco bastante. Espécies fofinhas como ursos polares talvez desapareçam. Porque o urso polar ele vive lá no Ártico, né? No Polo Norte. Lá já não tem muito gelo. Se eu esquento a atmosfera, vai ter menos gelo. E o coitado do urso polar, lá não tem ilha. Tá? Tem pouca terra firme. Ele pula de banco de gelo para banco de gelo até chegar numa terra firme. Uhum. Mas ele precisa sair desse lugar para poder achar as focas lá que ele gosta de comer. Se eu começo a derreter gelo, ele vai ter que nadar muito mais para conseguir uma foca e capaz de não achar. Então, é possível que a população de ursos polares diminua. Não, mas não só de ursos polares, de outras espécies? Não, todo mundo vai ser afetado. As baratas talvez gostem. As baratas gostam de lugares quentinhos. Né? Mas não, tem algumas espécies que vão sofrer mais do que outras. E o sumiço dessas espécies? Porque assim, todas as espécies, né, incluindo até o ser humano, elas estão conectadas por algum motivo, né? E sumindo essas espécies, vai piorar ainda mais essa situação, né? Aí eu já não sei. Sim, bagunça pra caramba. Bagunça, a estabilidade que a gente tinha está indo pro beleléu. Né? Então, aí é desconhecimento meu. Eu não sei quais são as espécies mais ameaçadas, sim, o que vai acontecer com os ecossistemas onde elas vivem, porque você realmente bagunça bastante. Para a gente, para a humanidade, tem uma coisa... a gente pode falar mais disso com mais detalhe, mas é assim. Quem que queima combustível fóssil? Quem que está produzindo esse CO2 todo? Os humanos. Não. Não? Não. Os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, agora a China, queimam muito mais petróleo do que alguém no Nordeste ou alguém na África. Então, não, eles são muito mais responsáveis por tudo que está acontecendo do que as pessoas mais pobres do planeta, que não estão queimando petróleo. Ninguém não tem carro, não anda de avião, não troca de... É um padrão de consumo completamente diferente. E nos países desenvolvidos, ou nas classes médias altas, mesmo dos países pobres, que nem a gente, tá? A gente consome muito mais petróleo no nosso dia a dia do que o pessoal de periferia das grandes cidades, o pessoal mais pobre da África e da Ásia. Só que a maldade que acontece, que daí não tem nada a ver com da maneira como o planeta Terra funciona, o impacto maior da mudança do clima vai se dar na região do Equador, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. É nessa faixa central do planeta que o efeito vai ser pior, que é exatamente onde mora a maior parte da população pobre do planeta. Então, embora eles não sejam culpados por tudo isso, é aí que vai bater mais forte. E por quê? Porque a bagunça do clima que a gente vai fazer vai afetar muito mais esse círculo daqui, do meio, do que a parte de cima. A parte de cima fica mais quente. Você imagina o pessoal na Sibéria, de repente, poder ir para a praia no verão. Eles não vão achar ruim. Mas vai ser uma coisa muito estranha, né? Vai ser muito estranha. Agora, o cara na África não tem para onde correr.
né? Se ficar mais quente, se tiver tempestades mais fortes, ele pode virar um refugiado climático e ir para a praia na Sibéria. Mas daí você está tirando a população exatamente desse trecho do meio. Uhum. Então, a mudança climática, ainda por cima, além de ser horrível, ela é injusta. Ela é né? bem injusta. E a aí, gente já sofre, né? Muitas pessoas já sofrem, né, com tudo isso. o exemplo que todo mundo gosta de falar são os tais eventos extremos, que é tipicamente a chuva que deu no Rio Grande do Sul no ano passado. Tá? Aquilo foi anormal de todos os jeitos, né? Pela extensão da chuva, pela rapidez que caiu aquela quantidade de água. O leito dos rios não comporta aquela tromba d'água toda, inundou, horroroso, e não tinha jeito daquela água ir embora, porque aquela água vai lá para o tal do Rio Guaíba e depois para escorrer para o mar demora para caramba. Então, é uma situação horrorosa, porque você tem como uma rolha tapando toda aquela água que estava caindo, ela não tem para onde ir, portanto inunda. Uhum. Mas a minha preocupação maior não é tanto as chuvas fortes são ruins, elas caem, mata 1000 pessoas, destrói um monte de coisa econômica. Tenta imaginar uma seca no Brasil que durasse 3 anos seguidos. Aí falta água, aí falta comida. E falta tudo, né? E não vai faltar água e comida para mim, que sou da classe média, porque eu vou dar um jeito. Uhum. Mas, de novo, a população mais pobre do país faz o quê? Exatamente. Né? Então, o meu pesadelo climático não é chuvas e furacões, o meu pesadelo climático é seca. Né? Então, no ano Mas passado... isso, desculpa te interromper, mas esse é um cenário específico do Brasil ou essa seca pode ser em qualquer lugar do mundo? Tem uma parte da África, lá do Sudão, uns países desse tipo, que já estão com 5 anos de chuvas muito abaixo do normal. Eles são as principais fontes de refugiado climático. Tá, Já eles estão tentando... sofrendo. Quando a gente vê aquelas historinhas daqueles barquinhos tentando atravessar o Mediterrâneo, que afoga um monte de gente, boa parte daquela população está vindo de regiões onde está ficando mais seco, mais rápido. No ano passado, talvez você se lembre, teve muito incêndio no Pantanal e na Amazônia. Lembro. Porque ficou mais seco. Tá? Então, e teve um pouco, a produção de soja e milho caiu um pouquinho também. Então, já está acontecendo. Se isso acirrar mais, tá legal. Tem que preservar o Pantanal é bonitinho e tal, mas o meu pesadelo mesmo é se começa a faltar água para fazer comida. Aí é sério. Aí vai ficar muito difícil, né? É uma dúvida. A questão do Rio Grande do Sul, ela poderia ter, sei lá, poderia ter tido alguma solução menos catastrófica do que teve? Poderia ter sido evitada ou poderia ter sido melhor administrada? Eu vou voltar 2 passos para trás. Só Tá pra... bom. Eu já... É assim, quando a gente fala dessa coisa de mandar dióxido de carbono para a atmosfera, tem 2 coisas que a humanidade precisa fazer. Um é parar. Então, na medida do possível, parar de queimar combustíveis fósseis. Eu vou entrar nisso daqui a pouquinho. E a outra coisa que a gente chama de adaptação. Já que a gente sabe que a chance de ter mais seca ou mais chuva, etc., está aumentando, como é que a gente pode se preparar para o que vem? Tá? E aí tem um outro problema, que continua na minha linha de desgraças infelizes, que é assim. Se eu vou fazer uma política pública para parar de queimar combustível fóssil, eu posso fazer isso de Brasília. Em Brasília eu posso começar a baixar leis, começar a fazer planejamento energético. Tem um monte de arsenal. Adaptação não. Adaptação é local. Adaptação é cada cidade, cada bairro, cada região tem que se preparar para. Tá? Dava para evitar o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Provavelmente não dava para evitar aquela chuva toda. Mas... veja o que aconteceu lá.
para a chuva não inundar, você precisa garantir que ela tenha rios suficientemente largos, com vazão, um monte de palavra mágica assim, para aquela água ir embora. Uhum. Tá? Um dos lugares onde a água tradicionalmente vai embora é para o chão. Tá? O solo normalmente absorve muito da água de chuva. Uhum. Só que se você impermeabiliza, se você coloca muito asfalto, se você começa a fazer certo tipo de plantação que exige que o trator fique passando por cima do chão o tempo todo, aquele solo fica compactado e a capacidade dele de absorver a água é menor. Uhum. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? O solo não conseguiu absorver toda aquela chuva, de um lado. A outra coisa legal que você pode fazer é que na margem desses rios, se você deixar ela com mata, árvores, mato, você garante que aquele solo embaixo, perto do rio, consegue absorver água. Não só o rio transporta a água, como toda a margem dele consegue chupar a água. Nós estamos aqui no Brooklyn. Nós estamos a mais ou menos 1,5 km, 2 km do Rio Pinheiros. Quando eu era moleque, eu vim estudar. Minha escola, meu ginásio que eu fiz, o meu segundo grau que eu fiz é 1 km aqui. Que legal. E a gente fez excursões. E hoje, onde passa a Berrini, que já fica um pouquinho longe do rio, era um brejo. Tá? O Rio Pinheiros inundava. Tinha uma área de inundação que aquela água podia vir e ela ia absorver pelo solo. Agora não. Agora aquele pedaço todo é asfalto. Então, cada vez que tem uma chuva grande, começa a inundar lá em Aricanduva, porque o rio Tietê não consegue transportar aquela água toda, o Pinheiros não consegue transportar aquela água toda para as represas, e aí inunda. Tá? Então, é importante que a gente preserve o solo, principalmente ao longo dos rios, para manter essa capacidade de absorção. No Rio Grande do Sul, além de asfalto, tinha soja, tinha milho, tinha arroz. E isso limitou a capacidade do solo de absorver aquela chuva toda. Bom, então, esse é um lado bonitinho. Eu falei, legal, preservem tal que... A outra coisa foi na cidade de Porto Alegre. Eles sabem que inunda. Teve uma inundação brutal em 1940 e pouco, muito antes de eu nascer. Então, eles montaram diques, comportas, bombas, para poder bombar aquela água toda o mais rápido possível para o mar. Estava sem manutenção. Então, algumas daquelas bombas que eram fundamentais, não dá para fazer elas funcionarem. Então, o que você tem que fazer? Agora que você sabe que vai vir inundações mais fortes, pelo amor de Deus, planeja a tua cidade, começa a fazer obras na sua cidade para absorver essa chuva toda. Então, dá para evitar a chuva? Não dá para evitar a chuva, mas dá para evitar a catástrofe. Dá para evitar a catástrofe. E é importante que isso comece a acontecer. Outra coisa que a gente está vendo, o nível do mar vai subir pouquinho em pouquinho, mas já está subindo porque está derretendo o gelo de tudo quanto é lado. A brincadeira que eu fazia é que daqui a pouco o pessoal de São Bernardo do Campo vai ter uma praia do lado. Não vai. Não vai subir tanto. Mas vai subir o suficiente para poder pegar parte do litoral, vai estar ameaçado por maré mais alta, maré mais forte, e vai bagunçar a vida de muita gente que mora assim, na praia. Perto, Então, dá para preparar? Dá. Então, primeira coisa, não deixa mais construir prédio no Balneário Camboriú de não sei quantos milhares de metros de altura, porque aquele lugar vai encher de água. Se possível, fale para o pessoal mais pobre, que hoje vira, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, você tem todo o Complexo da Maré. O nome não é por acaso. É o lugar onde a maré bate. Se o nível do mar subir, o Complexo da Maré vai começar a ficar um pouco mais debaixo d'água. Então, tem que ajudar aquelas pessoas a acharem outros lugares para morar. Que não seja a 30 quilômetros do emprego, porque... Não tem como, né? Mas tem que começar a pensar nessas coisas, tem que começar a agir para preparar o país, preparar as cidades para
As mudanças Eu do ia clima. chegar nesse ponto mesmo. Assim como no Rio Grande do Sul, quais são as outras cidades, né, em outras partes do Brasil que também podem sofrer com uma catástrofe parecida? Você acabou de dar o exemplo da comunidade da Maré, mas tem outras? Então, todo o litoral vai ser... e é onde mora 80% da população brasileira, mora mais ou menos no litoral do país. Uhum. Então, não é só habitação, pode ser... Eles podem depender da estrada ou da avenida para poder andar de um lugar para o outro. Pode depender de escritórios que estão... Então, tem que começar a pensar que o nível do mar vai subir um pouquinho, que as marés vão ficar mais fortes e que algumas áreas vão ficar um pouco menos habitáveis do que são hoje. Tem uma coincidência também infeliz, assim. Todas essas previsões climáticas são modelos matemáticos complicadíssimos que precisam rodar em supercomputadores para ter uma ideia do que está acontecendo. Por um azar do destino, exatamente a região sudeste do Brasil fica numa interface entre regiões que o modelo calcula para cá e calcula para o outro lado, e aqui fica uma zona meio cinzenta, que é exatamente onde a gente mora. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, estão exatamente nessa zona cinzenta onde fica difícil prever. Então, o que esses modelos estão dizendo? Ao sul do Paraná vai chover mais frequentemente e com tempestades mais fortes. Depois tem o Rio Amazonas. Se você pegar o Rio Amazonas, tudo que está ao norte do Rio Amazonas também vai chover mais. Tudo que está ao sul do Rio Amazonas vai chover menos. Então vai ter mais secas que nem teve do ano passado. O que vai acontecer aqui nesse meio? Ninguém sabe. Pode acontecer de tudo. A gente não consegue saber ainda. Né? Mas vai ter mais seca no centro-oeste. Então, muito provavelmente, soja e milho e uma série de culturas que o pessoal está plantando agora vão ter que vir mais para o sul. Toda a indústria do café brasileira, recente, se dividiu entre o café que vai para o supermercado, você compra um saquinho de 1 quilo de café moído, e você tem agora todos os cafés de especiais. Luxo. Esses cafés estão sendo produzidos basicamente na Serra da Mantiqueira, na fronteira de São Paulo com Minas Gerais. Provavelmente eles também vão ter que mudar para o sul. E aí não vai ter a mesma qualidade, talvez. Eles se adaptam, mas eles não vão poder ficar onde estão. Então, você começa a reordenar como é que são uma plantação de coisas no país. Entendi. Tem um boato aí que fala que a gente pode não ter mais chocolate no futuro. Isso é real? Ou vai acontecer, como você falou, vai existir, mas não vai ser acessível para todo mundo. Talvez aconteça um pouco isso, mas, de novo, vai ter lugares onde não dá mais para plantar cacau. Talvez no sul da Bahia não dê mais para plantar menos cacau do que tem agora. O impacto maior do cacau não é aqui. O impacto maior do cacau é na África. E lá já está ficando mais seco e está ficando mais difícil de plantar. Então, está tendo quebras de safra de cacau e isso faz o preço do chocolate subir. Subir muito. Né? Mas eu acho que não. Eu acho que... não. A não ser que você gosta daqueles chocolates suíços super especiais, em algum lugar alguém vai estar plantando cacau suficiente para poder ter o tabletezinho básico, poder comer o Snickers tranquilamente. Agora, eu queria falar, mudando... Não vou mudar muito, mas eu quero trazer uma questão que eu sou totalmente contra. Podem me julgar, mas aí a gente vai ter agora, né, a COP no Brasil. Vamos falar sobre COP. A COP, ela serve para alguma coisa? Quantas COPs a gente vai precisar ainda na vida, isso é, se a gente ainda tiver vida, para que as coisas realmente aconteçam? Você ainda falou no começo, né, dos países desenvolvidos, que eles precisam tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Então, assim, ela funciona mesmo? Ela tem alguma utilidade?
para a gente resolver essa questão das mudanças climáticas? Eu vou responder a minha opinião pessoal. Pode responder. Tá? Tem colegas meus que não vão concordar comigo, mas é assim. A gente estaria muito pior se não fossem as COPs. Verdade, mas as mesmo? COPs não vão resolver tudo. Gostei da resposta. O nível de conhecimento que a gente tem, o nível de informação que se espalhou para todos os governos e políticos que tem por aí, aconteceu muito, porque as COPs ficavam batendo na tecla todo ano. Tá? Algumas coisas práticas aconteceram. Então, a Europa emite menos gases de efeito estufa, que é o nome bonitinho da coisa, do que provavelmente estaria emitindo se não fosse por causa de todas as COPs e toda a pressão política que uma COP coloca em cima dos governantes. Uhum. Então, eu acho que elas servem para muita coisa. Agora, elas não vão resolver. Tanto porque os líderes vão de jatinho para a COP, né? Eu acho uma incoerência, assim, é só um comentário aleatório. Eu acho uma incoerência você estar indo para uma conferência do clima poluindo. Ou eu tô errada? Não podia alugar, sei lá, um avião e levar todo mundo? Ou não? Pode, mas então, deixa eu dar uma ideia do tamanho do problema. Eu preciso parar de queimar todos os derivados de petróleo, gás natural e essas coisas todas, porque são eles que estão gerando boa parte da mudança do clima. Uhum. Então todo mundo fala, não, tem que eletrificar, tem que colocar energia elétrica no lugar. Tenta imaginar o que precisaria acontecer para a gente entrar em todas as casas do Brasil e trocar o fogão, que hoje tem ou bujão ou gás de rua, por alguma outra coisa. Eu tenho que entrar em todas as casas para trocar os fogões. Isso demora anos para acontecer. Eu tenho que pegar todos os carros, todos os ônibus e todos os caminhões e trocar os motores. Então, esse é o tamanho. Eu estou falando só daqui do Brasil. Uhum. Né? O desafio do tamanho dessa coisa é gigantesca. Tá? Se eu for para pegar Estados Unidos, Europa e China, tem muito mais gente queimando muito mais coisa, o tamanho da transformação que precisa acontecer é gigantesco. É por isso que as COPs não conseguem dar conta. Tá? Agora, o que as COPs estão fazendo é avisando todo mundo. Vai piorar, vai piorar, vai piorar. Né? O governante é muito simbólico o governante não ir de jatinho para a COP, mas é muito mais um símbolo. O efeito real disso daí é nenhum. Entendi. Né? Mas simbolicamente é legal. Uns anos atrás, tinha uma ativista sueca que ficou famosa, a Greta Thunberg, que aparecia na mídia, que é uma menina sensacional. E uma vez ela decidiu ir numa COP, que ia acontecer numa conferência pré-COP que ia acontecer em Nova York. Ela é sueca. Ela fez questão de não ir de avião, ela foi de veleiro até lá. Uhum. É um símbolo maravilhoso, mas é só um símbolo. O efeito disso daí é zero. Entendi. Nenhum urso polar foi salvo porque ela pegou o veleiro. Uhum. É só a nível de conscientização mesmo. Mas é um recado importante isso que você está falando. Seria legal se o pessoal falasse assim, bom, escuta, então, não é que eu não vou de jatinho, mas eu vou simbolicamente fazer com que minha vida seja um pouco mais sustentável. Tem um impacto positivo, né? Eu vou transformar o meu meio de transporte. Eu não vou somar quantos ursos polares eu vou somar, mas como símbolo, como mensagem de comunicação, seria super legal. Entendi. Né? Mas o tamanho do desafio que a gente tem é imenso. Então, o que a gente fala é que tem uma diferença em ciência política entre o que é um governo e o que é um Estado. Um governo a gente troca a cada 4 anos ou a cada 8 anos. O Estado permanece. O Estado é o conjunto da sociedade, as leis, o modo como essa sociedade funciona. Então,
a mudança climática exige políticas de Estado, coisas que não vão ficar mudando a cada governo, tá? Porque ela vai durar muito tempo. Então, na hora que eu falo assim, eu preciso reduzir combustíveis fósseis, é uma coisa que vai demorar 20 anos, 30 anos. E não pode ter uma eleição que bagunce isso. Ou, se bagunça, tem que bagunçar só um pouquinho, não pode afetar a tendência geral. O que a gente vê, por exemplo, tipicamente nos Estados Unidos agora, é o exemplo de como é que isso não funciona, né? O Trump e todos os seguidores dele são maioria nos Estados Unidos, eles são legitimamente eleitos, todas as regras bonitinhas, só que todos os sinais que ele está fazendo, todas as leis que ele está criando e todas as atitudes são para destruir qualquer combate à mudança climática, tá? Daqui a 4 anos ele sai. Então, o que eu vou falar, eles estão estão desmontando os laboratórios que acompanham a mudança climática no mundo. Então, eles estão mandando o cientista embora, tudo bem, ele arruma um emprego em outro lugar. Eles estão devolvendo os prédios dos laboratórios que são alugados. Isso significa que depois que ele for embora, vai demorar mais 5, 10 anos para poder reconstruir essa coisa toda. Então, esse é o tamanho de impacto que um governo consegue fazer quando não tem uma política de Estado por trás. Então, o que a gente precisa, mais do que as COPs, são políticas de Estados, principalmente nos países que emitem muito, é o G20. Para que esse pessoal todo faça a transformação que precisa acontecer. Eu não começaria a fazer a troca dos fogões numa parte mais pobre da África. Eu não faria a troca de fogões na favela da Maré. Tá? Eu começo por onde é importante mudar. E não é lá. Exatamente. Até aproveitando esse ponto que você entrou, quando a gente fala dessas transformações, né, transformações energéticas e por aí vai, onde estamos e para onde precisamos ir? Porque ainda é meio confuso, né? Ainda já se fala muito de transformação energética, de eletrificação e etc, etc, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas, as empresas, as indústrias ainda têm muitas dúvidas. Então, qual que é o panorama que você tem sobre tudo isso? Eu vou falar basicamente do Brasil, pode ser? Tá bom, pode. Tá. Talvez você já tenha ouvido a frase que o Brasil tem a matriz mais limpa do mundo. Já ouvi. Metade é verdade. A parte elétrica de toda a energia que a gente consome, a parte elétrica até que é bem renovável. A gente tem muita hidrelétrica. Agora a gente tem mais eólicas e vai ter mais fotovoltaicas. Então, a parte elétrica, até que a gente está bem na foto. Mas isso é metade da energia que a gente consome. A outra metade é petróleo. A outra metade é basicamente diesel, gasolina e gás de cozinha. Tá. Como é que eu transformo isso? Então eu vou fazer um passe de mágica, eu pego varinha de condão e transformo tudo em elétrico. Não vai dar certo, né? Então, o que a gente vem discutindo é, em vez de olhar a fonte de energia, então eu vou pegar o carro e passar ele para elétrico. Eu pergunto, eu preciso do carro? Então, a gente usa energia para 2 coisas, para fazer calor e para movimentar coisas, basicamente. Tá? Para cada uma dessas coisas, calor e movimento, eu primeiro posso perguntar, eu preciso disso? Quanto disso eu preciso? O que eu posso mexer para poder produzir o mesmo tanto de coisas com menos energia? Primeiro. Segunda coisa, eu vou pegar especificamente o carro porque eu tenho uma birra com ele. Sério? Vamos falar disso. Se você vai para Europa, para as grandes capitais da Europa, para as grandes cidades dos Estados Unidos, eles tiveram a sorte de ficarem ricos no final do século XIX e saíram do cavalo direto para o elétrico. E você tem um sistema de metrô, de bonde, de coisas elétricas que
que cobrem boa parte das cidades. Então, no centro dessas cidades, hoje, está fácil de falar assim, não tem mais carro, ou tem muito menos carro. Você quer entrar de carro no centro de Londres, você paga uma nota, porque tem um pedágiozinho lá que vai te cobrar uma nota. O que esses caras estão fazendo é tirando o carro da cidade. E daí, o pessoal anda como? Bom, anda de metrô, anda de bicicleta, anda de banco. O que eu gostaria de ver aqui no Brasil não é mais carro elétrico, BYD, Dolphin, essas coisas super chiques e bonitinhas. O que eu queria ver era ônibus elétrico, ou ônibus a hidrogênio, a biogás, qualquer coisa, mas bons, confortáveis, rápidos, com uma pontualidade suíça. Por quê? Porque daí eu deixo a porcaria do meu carro em casa e vou andar. É muito melhor, é mais barato, é mais seguro, é mais tudo. É verdade. É verdade. Tá? Então, em vez de pegar um Uber, seria muito mais legal se tivesse transporte público de qualidade. Tá? Bom, um transporte público de qualidade, vai precisar de carro? Vai, eu gosto de ir para a praia de vez em quando. Tá? Mas é de vez em quando. Né? Então, eu não preciso planejar energeticamente o país para de vez em quando eu poder ir para a praia. Eu preciso planejar energeticamente o país para todo mundo poder se movimentar de uma maneira decente. E a gente ainda está longe disso. Né? E aí não precisa mais de tanto carro. Vai precisar de carro? Vai. Mas não tanto. Eventualmente. Né? Então, eu já estou pegando só um exemplo de um lugar que o sonho todo mundo fala, não, eu quero carro elétrico, eu quero carro elétrico. Precisa do carro. Vamos ver como é que a gente pode reduzir a necessidade desse carro. Porque daí o preço para pagar é menor. Uhum. A outra parte do transporte grande é transporte de coisas. Então, pessoas basicamente dentro da cidade, tem um pouquinho de transporte entre cidades que eu posso eletrificar ou qualquer coisa do tipo. O grosso do diesel que a gente consome é caminhão. Talvez alguns de vocês se lembrem que em 2018 teve uma greve de caminhoneiros que praticamente parou o país. Então tem que tomar muito cuidado com a história de caminhão, porque eles transportam tudo que a gente come, veste, né? Uhum. E se eu fizer uma besteira política, esses caras param o país. Então, como é que eu mexo no transporte de carga? Porque eu preciso fazer com que eles parem de queimar tanto diesel. Mas eu não posso evitar, eu preciso que eles continuem transportando essas coisas todas, senão para o país. Uhum. Então, tem que pensar maneiras, tem que pensar, não assim, eu vou colocar tudo elétrico. Como é que eu faço para eletrificar essas coisas? Como é que eu faço para colocar mais biodiesel? Seja lá qual for a solução. Mas, de novo, pensando, olhando para o mapa do Brasil e vendo onde é que estão os problemas e como é que eu resolvo os problemas, não a fonte de energia. Então, tem outra frase que aparece nos jornais, aparece no Jornal Nacional, que é: nós temos um gargalo logístico que caminhão é difícil de transportar e tal, e isso aumenta o custo do Brasil. Tem um monte de palavra bonita. E a imagem que vem quando eu leio essas notícias é a porcaria de um caminhão atolado, cheio de soja, no meio da Amazônia, porque choveu. E o problema da carga não é aquele caminhão. Tá? O problema da carga, no Brasil, muito mais da metade da carga transportada roda entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte e um trecho em volta disso. Tá? O problema da carga não é a Amazônia. O problema da carga está aqui no Sudeste. Bom, eu já reduzi o tamanho do Brasil de não sei quantos mil quilômetros quadrados para uma região muito menor. Então o problema já ficou um pouquinho menos complicado. Uhum. Tá? Então, se eu parar de olhar para o caminhão atolado no Nordeste, começar a olhar onde é que está acontecendo as coisas, e ao longo do litoral, talvez eu encontre soluções, talvez eu possa colocar mais trem, talvez eu possa colocar mais álcool e diesel, biodiesel. Tem composições de coisas, e talvez eu não precise transportar tudo isso. Talvez eu possa colocar
muito mais inteligência de como é que essa carga se movimenta para precisar de menos. Então, é pensar que não é substituir gasolina ou qualquer coisa, diesel por elétrico. Não, é pensar o problema. O que eu estou querendo fazer? Para que essa energia está servindo? E tentar ver, eu preciso dessa energia toda? Legal. A quantidade de energia que eu preciso, eu vou procurar jeitos sustentáveis de fazer aquilo acontecer. Mas talvez eu precise de menos. Então, é esse pensamento que eu acho que precisaria ter. Para todo mundo. Eu tenho também essa opinião. Talvez o elétrico não seja para todo mundo, né? Ou não tenha essa necessidade de fazer essa mudança tão rápida. Porque às vezes parece marketing. Um marketing... Claro. Para trazer indústrias ou para vender, né? Não necessariamente porque é uma solução sustentável, né? Então, eu acho que todas as empresas têm a obrigação de tentar aumentar o seu lucro, né? A gente está no sistema capitalista, essa é a regra do jogo. Exatamente. A gente pode, de vez em quando, pensar em como é que eu mudo isso, mas aí é um pouco mais sério. Mas enquanto eu estou no sistema capitalista, vai ter gente tentando vender carro elétrico. Tá bom, né? Mas a nível de política de Estado... Não é uma solução. Não, eu posso pensar, realmente, colocar o foco de como é que eu posso pensar as cidades para precisar de menos carro. Bom, a BYD que vai sofrer um pouco. Tá bom, azar. E esse movimento teria que vir de onde? Do governo e dos consumidores. Teria que vir da sociedade, na verdade. Começando por entender cada vez mais e melhor o que está acontecendo. Exigir dos seus representantes, que pode ser desde o vereador até o senador ou o presidente, para todo mundo, exigir que isso aconteça, né? Eu acho que, como indivíduo, tem coisas que a gente pode fazer, que nem a história lá do presidente não ir de jatinho para a COP. São coisas muito mais simbólicas, mas que são importantes, mas que não vão salvar nenhum urso polar. O que vai salvar o urso polar, no meu entendimento, é na hora que a sociedade elege representantes que estão sintonizados com o problema e que vão tomar atitudes para resolver o problema. Que pode ser desde fazer manutenção dos bombas e comportas de Porto Alegre, até o planejamento de transporte logístico do país mudar um pouco de direção. Então, você tem uma escala imensa de coisas que precisam ser feitas em diferentes níveis, e a gente precisa estar consciente e exigir dos governos que a gente está elegendo que cumpram e se preocupem com isso. Isso, para mim, é muito mais importante do que eu ando de scooter em São Paulo. Então, eu fui tentar comprar, a última vez que eu troquei minha scooter faz o quê? Uns 3 anos. Eu procurei uma scooter elétrica. Falei, pô, afinal de contas, eu trabalho com mudança clima, eu vivo falando de transição energética. Que diacho que eu estou dando com uma scooter? Uma scooter é legal, porque ela já é mais econômica do que um carro. Mas... pequena, né? Não tinha. Tinha uma empresa que vendia scooter elétrica naquela época, que ficava em Campinas, a 100 e poucos quilômetros daqui. E se eu tivesse que fazer manutenção, eu tinha que levar minha scooter até lá para fazer manutenção. Então, não dá. Está começando a entrar, tem mais scooters. A minha próxima troca provavelmente vai ser uma elétrica. Então, você não é totalmente contra. Mas se tivesse o transporte público de qualidade, bom, você funcionando, não usaria. Eu teria vindo para cá de ônibus. Mas sair da minha casa de ônibus agora demoraria 1h30, mais ou menos. Eu não moro tão longe. Eu venho em 20 minutos com a scooter. Então... falta um equilíbrio, né, das coisas, é verdade. Eu não tenho carro também, eu moro do lado do metrô. E era uma facilidade, assim, porque do lado do metrô eu vou para qualquer lugar, eu não perco tempo no trânsito, eu emito menos CO2 e assim por diante. Como é que você chegou aqui? Hã? Como é que você chegou aqui?
De metrô. De metrô pega a linha amarela, verde e lilás. Faz uma baldeaçãozinha, mas não Mas a é. estação fica... Dá uns 10 minutos, 10, 15 1 minutos. quilômetro, É, 1 quilômetro e 100. é bem perto. É bem perto. No cruzamento ali com a Roberto Marinho. Uhum. É bem perto. Mas não é todo mundo que pensa que morar perto do metrô é uma vantagem, né? Tem pessoas que preferem não morar perto do metrô e ter um carro que seja combustão, etc. Agora vocês me deram uma lição de moral. Eu moro a 1 quilômetro do metrô. Nem me passou pela cabeça vir de metrô. Não, o metrô eu acho que é o melhor meio de transporte para todo mundo, assim, para todo mundo. Tudo bem que em São Paulo dizem que as linhas de São Paulo são muito boas, né? Mas ainda tem a questão da muvuca, né? Tem o horário de pico, tudo. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses contratempos, o metrô eu ainda acho que é a melhor solução, porque você não pega trânsito, você chega rápido, né? Ele é Muito mais pontual. rápido. É muito bom. Pena que, como você falou, não é para todo mundo, nem todo mundo tem acesso ao metrô com tanta facilidade, né? Mas o meu apelo aqui é que, se um dia você puder trocar o seu carro por uma casa perto do metrô, faça isso. Para fechar, eu queria falar um assunto também que é bem recorrente na mídia, e você falou no começo, sobre crédito de carbono. Crédito de carbono é real? Ou é só também mais um marketing inventado aí pela indústria para simbolizar alguma coisa que não é verdade? Que horror. Vamos lá. Primeiro eu vou separar duas coisas. A gente fala mercado de carbono, né? E tem dois animais muito diferentes e os dois recebem o nome de mercado de carbono. Então, um deles funciona na Europa desde 2000 e bolinha e está ajudando as indústrias europeias a emitirem menos gases de efeito de estufa. No final do ano passado, o Congresso aprovou uma lei que vai criar um mercado que a gente chama de regulado de carbono. Qual que é a ideia do mercado regulado? É assim. Bom, primeiro, nenhum mercado de carbono reduz emissão. O mercado de carbono é assim. Eu deixo de emitir 1 tonelada de CO2, e eu te vendo o direito de emitir 1 tonelada a mais. Nessa hora, a soma da gente é zero. Eu estou te vendendo 1 tonelada, você está emitindo 1 tonelada para a atmosfera. Troca 6 por meia dúzia. Isso. Como é que o mercado regulado funciona? Os governos, ou o governo daquele lugar, fala assim: queridas indústrias, eu quero que vocês reduzam suas emissões. Eu tenho 3 maneiras de fazer isso daí. Eu posso baixar uma lei e falar: quem não reduzir a emissão em tanto até o final do ano, fecha. É um pouco drástico, né? Não é bom para a economia, não é bom para o emprego. Uhum. E os governos não têm muito esse poder. Eu posso colocar um imposto e falar assim: eu vou cobrar R$30 para cada tonelada de carbono que você emitir. E te vira. Tem países que fazem isso. Tem um outro jeito de fazer que é assim: eu falo para indústrias: olha, vocês têm que reduzir a emissão. Então, a indústria do Zezinho só vai poder emitir 100 toneladas de carbono no ano que vem. A indústria do Pedrinho vai poder emitir 100 também. A primeira indústria, por motivos o tipo de coisa que ela produz, o tipo de mercado que ela trabalha, etc., o que eu estou querendo que as duas façam é: troquem as suas caldeiras a gás por caldeiras elétricas. Troque os seus fornos a gás por forno a bagaço de cana. Seja o que for, troquem os seus equipamentos que hoje estão queimando combustível fóssil
por outras coisas que não queimam combustível fóssil. Bom, se trocar o fogão de casa significa que eu já vou ter que fazer um investimento, imagina uma fábrica ter que trocar coisas que são pesadas para ela. Uhum. Tá? O que eu faço com o mercado de carbono? Bom, e na hora que ela trocar a caldeira, forno, etc., ela vai repassar isso para o preço. Senão ela fecha. Sim. Significa que toda essa transição energética que a gente precisa fazer vai causar aumento de preços. Porque eu quero que elas troquem caldeiras, fornos, o diabo a quatro por outra coisa. E, portanto, elas vão repassar pelo menos parte desse investimento no preço dos produtos dela. Então, a gente vai pagar mais caro. O que o mercado de carbono permite é, na hora que eu faço esse jogo de colocar limite para um para outro, para quem for mais barato fazer a transição, ele faz primeiro. Né? Então, o primeiro carinha lá que estava emitindo 100, ele troca mais barato a caldeira dele, e em vez de emitir 100, ele emite 80. Aí sobrou 20. Esse cara daqui, que é mais pesado, que vai emitir até mais do que aquele 100, porque ele não consegue reduzir a emissão, vai emitir, por exemplo, 120. Então, eu deixo esse cara vender essas permissões sobrando para esse cara daqui. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dando um pouco de dinheiro para esse cara daqui para ele poder trocar a caldeira dele antes. Eu estou fazendo a repassagem de preço disso para a inflação mais devagar. Então, todo esse discurso complicado para dizer o seguinte: este mercado regulado de carbono, o que ele pretende? Com o governo apertando 100, depois 80, depois 50, apertando essas metas todas, ele quer dar o sinal para quem puder ir antes, vai antes, portanto, repassa menos para o preço. No final da história toda, esse mercado conseguiu fazer todo mundo trocar os equipamentos com o menor impacto possível na inflação. Uhum. Esse é o objetivo. É fazer essa transição ao menor custo possível para a sociedade. Se o cara quebra ou não quebra, não estou preocupado. Mas a sociedade não pode ficar pagando preços estupidamente mais altos o tempo todo. Então, eu tenho que dar um jeito de diminuir esse impacto. Uhum. Então, o mercado regulado, esse da lei, Europa, tal, o objetivo dele é esse, é fazer essa transição energética com o menor impacto possível no custo da sociedade. Esse funciona. Ou deveria. A Europa está funcionando. A Europa reduziu, teoricamente, a Europa reduziu alguma coisa entre 5% e 10% das emissões dela por causa do mercado de carbono dela. Então, sim, funciona. Né? Se não tiver avacalhação no meio do caminho, funciona. Tem um outro mercado que é onde todo mundo põe, aqui no Brasil, pelo menos todo mundo olha, que é o mercado de projetos de carbono. Isso. De acho. Isso apareceu lá atrás, nas primeiras negociações de clima que tiveram, criaram o Protocolo de Quioto. Que assim, os países desenvolvidos tinham metas de redução de emissão. E uma das cláusulas de Quioto dizia, olha, eu sei que vai ser difícil você, industrial europeu, reduzir sua emissão, mas o que você pode fazer é, em vez de comprar do vizinho, você pode ajudar algum país em desenvolvimento a fazer um projeto que reduza as emissões nesse país e você compra essa redução de emissão. Então, por exemplo, deixa eu pegar algum exemplo que seja... as pessoas um pouco mais velhas, tipo eu, se lembram que nos aterros e nos lixões, volta e meia tinha um cano com alguma coisa pegando fogo. Você passava do lado de um aterro sanitário, tinha um monte de tubo espetado com chama, pequenininho. Aquilo lá é metano. Metano é outro gás de efeito estufa horroroso, e ele é fruto, no caso, da decomposição de matéria orgânica lá no aterro. Então tem um monte de alface lá no aterro, essa alface vai decompor, vira metano, escapa, e os caras apunham um fogo naquilo lá. Uhum. Legal. Pôr fogo é um jeito bom de destruir metano. Mas qual a vantagem? Nenhuma.
né? Então, se eu pegar esse metano todo que está saindo, em vez de tacar fogo, eu tocar um motorzão para poder gerar energia elétrica, pode ser um bom negócio, porque mais eletricidade limpa eu estou gerando. Só que um motorzão e mais toda a tubulação que eu preciso instalar para poder captar esse metano custa dinheiro. Então, talvez o tal mercado de carbono, talvez aquele europeu, em vez de ele pagar para o vizinho, ele pode me ajudar a fazer esse treco todo. Então, eu faço um projeto de carbono que é, eu vou captar todo o metano, ou o máximo de metano possível que está saindo do meu aterro, e vou transformar isso em eletricidade. Esse é o meu projeto de carbono. Eu vou reduzir a emissão com isso. Aí eu vendo essa redução lá para o europeu. Esse era o mercado de carbono de Kyoto. Tá? Em vez de fazer um outro industrial que tinha uma meta também, e ele consegue cumprir a meta melhor e eu compro o que sobrou, eu estou fazendo um projeto num lugar completamente diferente e vendendo essa redução de emissão para ele. Isso funcionou? Não muito. Por várias razões. A principal delas é o projeto de carbono, ele se baseia em dois pilares. Um deles é assim, eu preciso reduzir a emissão, comparado com o que teria acontecido se eu não fizesse o projeto. Uhum. Aí eu sou físico, aí meu curso de física serve. Eu não consigo medir uma coisa que não aconteceu. Faz sentido. Então, eu consigo medir todo o metano que eu consegui capturar. Tá? Mas eu não consigo medir quanto metano desse teria sido queimado naquelas trequinhos. Então, isso tem um nome complicado, a linha de base. A linha de base é uma coisa que é um jeito de eu tentar adivinhar quanto teria sido a emissão se eu não tivesse feito o projeto. Como isso é uma construção científica, e tem muita ciência por trás, ela não é perfeita. E o pessoal que trabalha no mercado de carbono, e eu trabalhei durante um bom tempo, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero vender o máximo possível de redução. Então, se aquele jeito de calcular a tal emissão que não aconteceu, eu consegui dar um jeito de inflar um pouco mais, eu vou dar um jeito de inflar um pouco mais. Eu quero aumentar o meu lucro, bolas. Né? E nessa hora esse treco começa a ficar um pouco instável, porque você começa a ter transações que não exatamente não formam uma redução de emissão tão clara quanto deveria ter sido. Entendi. Então, tem muita empresa aí de crédito de carbono praticando greenwashing, né? Ou não? Então, tem. Primeiro, sim, tem. São todas? Não. Sim, não. Tudo que faz tem que jogar fora? Não. E eu vou dar um exemplo. Eu faço parte de uma certificadora que emite créditos de carbono. Mas, basicamente, é uma organização sem fins lucrativos, cuja ideia principal é dinamizar o desenvolvimento regional local. Então, vai fazer um projeto de carbono, como é que você está contribuindo para aquele pessoal que mora em torno? É o meu lado bonzinho. Tem um tipo de projeto que é genial, que aqui no Brasil não funciona muito bem, porque não é o caso, mas que funciona muito em países pobres da África e do Sudeste da Ásia, que é assim. O pessoal lá vive em pequenas aldeias, né? E são basicamente choupanas, não é casa que nem a gente conhece, não tem janela, tem um buraco só. E para cozinhar, o que eles fazem, eles colocam tipicamente 3 pedras, colocam uma chapa em cima e vai catar lenha. Põe a lenha embaixo da chapa e aí esquentar a água, cozinha e tal. Primeiro problema, muitos desses caras moram em lugares onde de vez em quando faz frio. Então não tem chaminé. Significa que a fumaça toda de queimar aquela lenha fica dentro da casa. Então você tem problema de saúde, você tem... vamos combinar que colocar um monte de lenha debaixo de uma chapa e pôr fogo
não é lá muito eficiente. Isso significa que para ferver aquele mesmo litro de água, o cara tem que catar muita lenha. E catar lenha significa derrubar a árvore, transmitir CO2, aquela confusão toda. O que os caras, vários grupos se organizaram para fazer o seguinte: legal, troca isso. Eu te dou um... É como se fosse uma lata, mas bem desenhada, para eu poder queimar a lenha dentro dessa lata e ter a chapa lá dentro da lata e ter uma chaminé. Uhum. Na hora que eu faço essa queima toda, eu controlo quanto ar está entrando aqui dentro. Tá? Na hora que eu faço isso, eu aumentei a eficiência desse treco, porque fica muito mais calor aqui dentro, portanto, ferve a água muito mais rápido. Além disso, a chaminé manda toda a fumaça para fora. Então, eu melhorei a qualidade de vida desses caras. Então, ele vai precisar de menos lenha, porque é mais eficiente. Só que custa, é barato, mas custa fazer uma latinha. Uhum. Então, o que esse pessoal fez, e tem mais ou menos 1 milhão agora desses fornos eficientes funcionando no mundo, com dinheiro de projetos de carbono, porque ele evitou queimar tanta lenha. Então, legal, é o tipo do projeto que, se for bem feito, é genial, porque eu estou melhorando a qualidade de vida, eu estou fazendo tudo de bom. E eu estou usando dinheiro do crédito de carbono para isso. Uhum. Então, é para jogar tudo fora? Eu espero que não. Mas que tem... Muitas empresas que não são reais existem, né? tem. Não vou dizer a nível mundo, mas no Brasil Não, a nível mundo. O problema é mundial. Não, eu não conheço a nível mundo, mas a nível Brasil tem muitas empresas que não... Aqui no Brasil teve uma coisa que também, por causa da mídia, para muita gente, quando a gente fala um projeto de carbono, ele fala assim, proteção de floresta. Eu vou evitar o desmatamento e a ideia por trás não é ruim. Eu estou vendo que o desmatamento está chegando perto da minha propriedade. Por quê? Porque tem pressão econômica para isso. Tá? E eu estou com a minha propriedade inteirinha com floresta. Eu poderia cortar 20%, é legalmente, lá na Amazônia, é legalmente permitido eu cortar 20% da minha floresta. Se eu não vou ganhar dinheiro, para que eu vou manter aquelas árvores todas lá? Né? Então, a ideia por trás do projeto de desmatamento evitado é dar dinheiro para esse cara para ele não cortar aqueles 20% de floresta que ele poderia. Uhum. Bonito? Lindo. Qual que é o problema disso? O problema é como é que eu calculo de novo a maldita linha de base. Como é que eu vou saber quanto teria sido desmatado se eu não fizesse a proteção? É tudo, é metade, é 10%. Quanto que teria sido? E a maneira como eles estimam isso daí é olhando para os vizinhos. Tem uma serraria ali perto, puta, a serraria vai querer cortar tuas árvores. Tem um garimpo ilegal chegando, o garimpo ilegal também corta as tuas árvores. Então tem uma série de... Tem uma estrada passando aqui perto, puta, estrada é a pior coisa que tem, porque incentiva eu cortar, porque daí eu tenho para onde escoar minha produção. Eu vou plantar boi aqui dentro e eu tenho para onde escoar os bois. Uhum. Então, eles têm uma série desses indicadores indiretos que dizem mais ou menos quanto teria sido desmatado se não fosse pelo meu projeto. Até aí, lindo. Exceto pelo fato de que, se eu sou dono da terra, eu vou torcer para os meus vizinhos desmatarem tudo que puderem. Porque daí a ameaça de desmatamento é muito maior e eu ganho mais crédito de carbono para a mesma árvore. Que aí é trocar o 6 por meia dúzia de novo. É pior. É. É pior, porque eu não sei se os vizinhos vão fazer tudo aquilo. Uhum. Eu não tenho como provar que eu teria desmatado tanto. Sim. E eu estou maximizando o meu lucro. Aí sim eu estou maximizando o meu lucro. Uhum. Então, para um privado, faz sentido isso daí. Agora, se eu estou fazendo uma política de Estado outra vez, eu não posso usar isso como ferramenta porque eu estou incentivando o desmatamento ao lado. Se eu quero maximizar as receitas dessa porcaria de desmatamento evitado, segundo as regras vigentes, eu preciso torcer para que o desmatamento continue alto. Sim. Bolas, deu errado. É, verdade. Então,
Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que deveriam, tem coisas que não deveriam, como em qualquer coisa da nossa sociedade capitalista. Então, o mercado de carbono, ele tem uma característica que é todo mundo atribui uma moral para ele. No sentido, um capitalista fazer um pecado na indústria automobilística, pode. Um capitalista fazer um pecado... sem contrariar lei nenhuma, tá? 100% legal. Mas ele forçar para aumentar o lucro dele com a venda de celular, pode. Ele vai ser até elogiado, ele vai ganhar um prêmio no final do ano. O mercado de carbono é um mercado como outro qualquer no sistema capitalista. Tá? É que a gente coloca a expectativa de que ele vai ajudar a salvar o planeta. Aí não vai. Né? Aí a gente coloca greenwashing, ponto dedo, fala o fim da picada. Mas isso é porque a gente quer que ele faça uma coisa que talvez ele não tenha sido desenhado para fazer tão bem. Entendi. Faz sentido. Agora, não é para fazer besteira, pombas. É para fazer alguma coisa, né? Seguinte, eu adorei a nossa conversa. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Estava nervoso, ó, nem doeu, tá vendo? Falou aqui, deu uma aula aqui pra gente de clima, de futuro. E aproveitando aqui a deixa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de sustentabilidade, ou até mesmo uma orientação do que a gente pode fazer para que a gente consiga, pelo menos, melhorar a situação que a gente se encontra no momento. Duas coisas que eu acho, de novo. Leiam, conscientizem-se, entendam qual que é o problema. Entendem qual que é o problema em torno de vocês. E embora mutirões sejam populares, elejam representantes e cobrem de representantes que tomem atitudes concretas para resolver as coisas que estão acontecendo em volta de você. É o melhor remédio. Depois, ande de metrô, não ande de scooter. Morem perto do metrô. Tá bom, então. Bom, entenderam, né, gente? Não andem de scooter. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que a gente vai mandar lá pro Segueu, vai mandar pro pessoal do Clima Info. E é isso, muito obrigada pela sua participação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!